Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Ezequiel. Prometo que não vou demorar, vou ser breve hoje. Ezequiel capítulo 37, verso 1 a seguir. Ezequiel capítulo 37, verso 1 a seguir. Eu vou estar falando em uns pontos de avivamento nas nossas vidas. E vou mostrar para vocês que essa palavra ela tem a ver com o avivamento de Deus em nossas vidas. Porque eu volto a repetir o que eu falei na minha última ministração. Avivamento não está resumindo quando uma igreja ela é tomada pelo louvor, quando alguém pula, quando alguém fala em línguas. Avivamento é você receber algo de Deus aqui dentro e você mostrar para outras pessoas, ensinar outras pessoas lá fora. Ezequiel capítulo 37. Por gentileza, um dos obreiros desliga esse ventilador aqui em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37, verso 1 a seguir. Prometo que vou esperar todos vocês. Ezequiel, todos encontraram? Amém? A Bíblia diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estava sequíssimo. Verso 3: e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Verso 5: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu, Senhor. Então profetizei como se deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse ao espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos o espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé um exército grande e extenso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos aqui agora para entender a tua palavra. Deus, eu não vim falar de mim, eu não vim falar da minha história, mas eu vim falar algo do Senhor. Deus, que a tua igreja venha estar atenta à tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. E só você que crê, dê um aplauso ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu vim falar algo muito importante sobre avivamento.
Só que não é um avivamento que eu ministrei na outra ministração sobre alinhamento. É um avivamento que traz vida a quem está morto. Avivamento que vai trazer vida em uma área da sua vida que talvez pode estar morto. Só que a gente vale ressaltar que Deus, Ele não haja nem por força e nem por violência. Ele não vai trazer um avivamento dentro de mim, dentro de você, se a gente não deixar Ele, se a gente não decidir ter esse avivamento de Deus. Só que a gente olhamos para a igreja de Jesus, ultimamente, não todas as igrejas, quando eu falo igreja, não estou falando de 4 paredes, estou falando de pessoas. Ultimamente as pessoas estão achando que pelo fato de vir à igreja todos os dias, acha que isso é suficiente. Deus, Ele não quer que a gente venha na igreja todos os dias sem estar no propósito de receber o avivamento dEle. Ele não quer que a gente venha na igreja, Ele não quer que nós vira crente rotineiro sem estar no propósito, sem vir com propósito na igreja. É fácil a gente vir na igreja sem vir com uma linha de raciocínio, dizendo, não, hoje eu vou buscar o Espírito Santo de Deus. É isso que o que Deus quer em nós da igreja, é que viemos à igreja com o propósito de receber algo da parte dEle. Independente se é correção, independente se é sobre milagre, se é libertação, não, Ele quer que a gente ouve a voz dEle. Só que o nosso problema muitas das vezes, a gente está tão preocupado em receber algo que nos edifica, que nós esquecemos de receber aquilo que Ele tem preparado para a gente. Eu volto a repetir, a gente não podemos moldar o nosso coração ao nível de igreja que não, eu só vou na igreja quando a pregação for de milagre, nada contra. A gente tem que colocar no nosso coração que o que está sendo ministrado é algo de Deus. O pastor Nivaldo falou algo muito importante em um dos grupos do WhatsApp. Ele disse assim, que as pessoas, ela usa desculpa para não estar na igreja. O interessante é que nós temos tempo para fazer coisas que nos edificam, coisas para a gente mesmo, para o mundo lá fora, mas quando fala de Deus, a gente começa a dar desculpa, não, hoje não. Quando der eu vou na igreja. Quando eu e você deixamos de vir para receber algo de Deus, a gente não está rejeitando a quem está pregando, a gente está rejeitando a própria voz de Deus, porque o que está sendo ministrado é Bíblia, não é de mim, é Bíblia. Ou seja, avivamento precisa de decisão. Eu tenho que decidir viver o avivamento de Deus. Independente se a gente já tem um título na igreja, independente se eu sou obreiro, se você é um pastor, se você é um levita, não, você tem que entender que o avivamento tem que estar dentro de você continuamente. Se esse avivamento que você tanto fala, que eu tanto falo que tem avivamento, e esse avivamento ele não existe dentro de mim, não ajuda outras pessoas, sinto muito isso, não é avivamento. Como que alguém que diz que tem avivamento de Deus, mas ele não tem vontade de congregar? Como que alguém que diz que é avivado por Deus, quando nós falamos de renúncia, de arrependimento, a gente fala, não, o pastor está pegando pesado com a gente hoje. Não é sobre isso não. Ezequiel, ele foi escolhido para falar uma visão, um propósito de capacitação de Deus. Ele foi um profeta que foi escolhido para ter uma visão. E que visão? Do vale de ossos secos. É um cenário, o vale de ossos secos é um cenário de dor, é um cenário de morte, de luto. O que está morto é impossível. A gente olha para a situação do vale de ossos secos, e se a gente não olhar na visão de Deus, a gente não vai conseguir ver transformação, a gente não vai conseguir ver avivamento no vale de ossos secos. Só que Deus, ele derramou esse avivamento no vale de ossos secos. A Bíblia diz que Deus, ele falou para Ezequiel, uma visão para você, vem aqui, eu vou te mostrar. E Deus mostrou a visão para ele. Só que Deus, ele estava mostrando aquela visão da nação Israel. Para Deus estava preparando Israel para um futuro de coração voltado para Ele, uma nação de purificação. Ou seja, Deus estava trazendo novamente Israel purificado através dessa visão.
Ele usou o profeta Ezequiel. Só que a pergunta é: como que algo que está morto vai ressuscitar sozinho? A pergunta é se Ezequiel olhasse com os olhos carnais, ele não ia ver saída, ele não ia ver ali ressurreição, ele não ia ver transformação no vale de ossos secos. Só que a Bíblia diz que Deus, ele mandou Ezequiel profetizar. Só que o que me chama a atenção é que Ezequiel, quando Deus disse assim: Ezequiel, profetiza, ele disse: não, se você for ver, Deus, ele não fala assim: não vou profetizar não. Quando Deus pergunta se é possível aqueles ossos, aquelas pessoas que morreram, ressuscitaram, ele disse: Senhor, só tu sabes. Ele não disse: não, é impossível, Deus, isso aí já está morto, já está até seco. Aos nossos olhos é impossível alguém que já está morto ressuscitar. Mas ele disse: Senhor, tu sabes. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Ele não quer que eu e você fique murmurando quando Ele direciona eu e você a algo da parte dEle. Porque o nosso problema muitas das vezes é Deus entregar algo em nossas mãos e a gente dizer: não, isso aqui não, isso aqui é impossível, não, isso aqui não vou falar não, porque o que a igreja vai pensar de mim se eu falar isso aqui da Bíblia? Ezequiel, ele não retrocedeu, ele não ficou com medo. Deus disse: profetiza, ele profetizou. A Bíblia diz que quando ele profetizou, os ossos ele começaram a se juntar. Agora, como que algo que está morto, Ezequiel está diante de um cenário de pessoas mortas, e ele começa a profetizar algo liberado do céu, algo do próprio Deus, que não é de pessoa, não veio do profeta A, não veio do profeta B, veio de Deus. Ele disse: não, Ezequiel, profetiza, profetiza. E ele disse: quando profetizou, os ossos começaram a se juntar. Quando ele profetizou, ele: não, eu vou profetizar só uma vez, e se não der certo eu vou até embora. Não, ele não fez isso não, ele profetizou. Mas sabe o que é o nosso problema? Infelizmente, quando Deus ele quer liberar algo para a gente, aos nossos corações, a primeira coisa que nós damos liberdade para o inimigo colocar no nosso coração é a dúvida, é a interrogação: será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai me avivar mesmo? Será que Deus vai trazer algo sobre a minha vida mesmo? Será que Ele vai trazer restauração ao meu coração mesmo? O problema é que nós damos liberdade para o inimigo colocar essas dúvidas, essas interrogações ao nosso coração. Só que a gente está tão assim, voando muitas das vezes, que a gente não tem noção do Deus que a gente servimos. A gente não tem noção do Deus que pode mudar as nossas vidas em um estralar de dedos. Só que avivamento, ele precisa de decisão de cada um de nós. Vocês estão entendendo? Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem ver, maneira um pouquinho aí. Segura o volume. Aleluia. Avivamento, eu vou colocar avivamento como faxina de Deus. E faxina, ela exige barulho. É impossível alguém arrumar a casa e não tiver ali, não tirar as coisas dos lugares, faz aquele barulho, é impossível. Só que eu coloco avivamento de Deus como faxina de Deus aos nossos corações. Eu vi uma pastora, ela falou assim que vergonha não é ser corrigido por Deus. Vergonha não é receber uma faxina de Deus. Vergonha é fingir que nada está acontecendo. Deus ele quer trazer uma faxina dentro da gente. Ele quer ajustar algumas coisinhas que a gente está fora do ponto. E muitas vezes quando Deus ele desce na casa com a palavra, trazendo uma palavra que traz confronto, a palavra que a gente possamos entender, muitas das vezes eu e você trancamos no nosso coração dizendo: não, isso aí não é Deus não. É por isso que a Bíblia influencia a igreja a buscar discernimento do Espírito, que é para você entender o que está sendo ministrado. Porque existem muitas pessoas que lêem algo da parte de Deus, mas traz uma revelação que nem Deus entregou para ela. Eu já vi demônios usar pessoas falar em línguas e gente pensando que era o Espírito Santo de Deus. Eu já vi pessoas rodar, não, nada contra quem recebe o Espírito Santo, viu gente? Eu estou falando esse ponto porque tem gente que acha que tudo que
todo mundo que fala em línguas é o Espírito Santo. É por isso que temos que buscar discernimento do Espírito Santo, para a gente não ser confundido. Que até o diabo ele fala em línguas. Então o avivamento, ele faz parte de uma faxina de Deus. Agora é lamentável, porque muitas pessoas acham que pelo fato de ter um título na igreja, acham que isso já é avivamento. Eu sou um obreiro, isso aí já é suficiente. Eu não estou te influenciando a você subir de grau de título na igreja. Eu estou querendo dizer que o título que eu carrego, não faz dizer que é um avivamento de Deus, não faz dizer que isso é o suficiente. Agora a pergunta é: como que alguém que fala que tem avivamento de Deus, como que eu falo que tem avivamento de Deus, e a gente causa coisas no meio do povo de Deus, coisas ruins, divisões? Como que alguém que fala que tem avivamento de Deus, bispo, e fala que não, eu tenho avivamento de Deus, mas quando o pastor desce do altar, não, a pregação foi ruim demais, esse pastor não sabe pregar não, ei, isso aí não é avivamento não. Vamos buscar libertação novamente, porque isso aí não é avivamento de Deus. Ouça atentamente, avivamento ele está ligado também em salvação. Avivamento, ele está voltado para a salvação. E ouça atentamente, salvação, ela não está voltada para a disputa das igrejas. Salvação, ela não está resumida em pessoas que ficam disputando dentro da igreja, quem canta bom, quem toca bom, quem prega bom. Não, não é isso não. É lamentável porque a gente está vivendo os últimos dias e as pessoas estão dormindo espiritualmente. É lamentável que o povo está pregando sobre avivamento, e o povo está dormindo, dizendo: não, eu sei o que é avivamento, Viviane, eu sei o que é isso mesmo, eu sei que estão pregando sobre avivamento. Não, o que Deus quer dizer nessa manhã, Ele quer dizer: não, eu não quero que você somente ouve o que está sendo pregado sobre avivamento, eu quero que você vive o avivamento que eu tenho preparado para a igreja. O que Ele quer é isso. Ele não quer um avivamento que é só no momento do culto, não. Ele quer que você leve esse avivamento lá para fora, para eu e você trazer pessoas sedentas, pessoas que estão precisando ouvir algo de Deus. Só que as pessoas acham que avivamento é só aqui dentro da igreja, e não é isso não. Avivamento, que recebe avivamento de Deus, ele está preocupado em trazer o povo para perto de Deus. Quem recebe avivamento de Deus, quem é avivado por Deus de verdade, ele está preocupado com quem está sofrendo, ele está preocupado com quem ainda não conheceu Jesus de verdade. Ele colocou no coração dele: não, eu recebi algo da parte de Deus, e eu vou trazer pessoas para receber o que Deus tem mostrado para mim, o que Deus tem revelado para mim. Ou seja, é avivamento de Deus. Ou seja, o avivamento que Deus quer trazer para a igreja, para o Brasil, para o mundo, é aquele avivamento que eu e você entende que Ele está voltando e que precisamos ajustar a nossa vida. Só que tem gente que acha que não, Viviane, beleza, isso aí já está, é o suficiente ir para a igreja, eu sou obreiro mesmo, tá bom, eu sou levita mesmo, isso é o suficiente. Deus não está procurando isso não. É por isso que Deus ele está ministrando esses últimos dias nessa igreja, nesse altar, sobre a volta dele. Eu estava falando para alguns jovens, eu falei: a gente temos que se posicionar, as coisas não estão mais do jeito que está não. Não dá mais nem tempo da gente pensar em sair da presença de Deus, porque as coisas já avançou. A igreja está vivendo os últimos dias na terra. Só que tem gente que fala: não, eu sei, eu sei que Ele vai voltar mesmo. Sim, Deus ele não quer que só que a gente sabe, não. Ele quer que a gente viva, Ele quer que a gente entenda que sem Ele a gente não conseguimos alcançar a salvação. Só que eu vou falar um ponto aqui para vocês, e eu preciso que vocês fiquem atentos a esse ponto. O vale de ossos secos representa vida destruída, um quadro de impossibilidade. O vale de ossos secos não é um vale de festa. O vale de ossos secos não é aquele vale que você vai ver a pessoa sorrindo.
O vale de ossos secos não é aquele lugar que você vai ver a pessoa pulando e gritando de alegria, não. O vale de ossos secos é um vale de tristeza, é um vale de luto, mas que só a presença do Espírito Santo para trazer vida é um lugar onde não tem vida. A pergunta é: impossível alguém que não tem a presença de Deus receber avivamento sem ter o Espírito Santo? Isso é impossível, não acontece não. É impossível alguém dizer que está morto espiritualmente e levantar sozinho, sem Deus. Eu pago é para ver alguém levantar sem a presença de Deus. Eu pago é para ver alguém dizer que vive sem o Espírito Santo. Me vendo mais o povo lá fora. E o povo que não conhece Jesus, como é que explica essa questão aí? É simples. É um povo que está vazio. É um povo que está lá vivendo as coisas deles, naturalmente, como se fosse ali a melhor coisa do mundo. Só que há uma diferença: quem carrega a presença do Espírito Santo, ele tem prazer em congregar, ele tem prazer em buscar a Deus, ele tem prazer de buscar salvação. Ele não tem dificuldade de vir para a igreja. Ele não tem dificuldade de entender sobre avivamento. Ele não tem dificuldade, não. O desejo dele, se ele está avivado por Deus, ele vai colocar o desejo no coração dele de buscar mais de Deus. Só que o problema, muitas das vezes, é que a gente acha que avivamento, eu vou voltar a repetir porque talvez muitas pessoas não entenderam. Acha que avivamento muitas das vezes está resumido no ministério de louvor quando está cantando. Não é isso. A igreja que pensa dessa forma, que avivamento é só quando o ministério de louvor canta enche-me, labareda de fogo, não é avivamento. O ministério de louvor, ele prepara o ambiente, é claro, ele prepara o povo para adoração, é claro. Isso é nítido. Mas avivamento não está voltado para isso não, para o ministério de louvor. Pelo fato de estar cantando uma música que está ministrando a unção. É claro que eles estão sendo preparados por Deus. É claro que Deus preparou canções para eles preparar a igreja. Isso é nítido, isso é claro, tudo bem. Mas não está resumido a isso. Não está voltado para o louvor, não está voltado para quem muitas das vezes fala em língua direto. Nada contra quem fala em línguas. Volto a repetir. Só que muitas das vezes, vou falar para vocês, porque o diabo, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele sabe muito bem falar em línguas. Ele pode muito bem usar uma pessoa em línguas, pode. Quem tiver dúvida, pesquisa aí. Eu já vi pessoas manifestadas, e o pastor ali falar com o demônio para dizer como que ele engana a igreja, ele fala línguas. E se você ver, é idêntico. E se você não tiver o discernimento do Espírito Santo, você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir entender sobre avivamento. Só que a igreja de Jesus, ela está sendo preparada esses últimos dias. Eu falo isso porque existem pessoas que ainda estão dormindo espiritualmente. Eu falo de pessoas que estão dentro das igrejas. Eu não estou dizendo de pessoas que estão fora da igreja. Eu estou falando de pessoas que talvez muitas das vezes está até na linha de frente e ele está morto espiritualmente. Eu já ouvi pessoas ser líderes, talvez está até ministrando, talvez até faz parte do ministério de louvor, talvez até prega, talvez até um pastor. Essa pessoa está clamando por uma frieza espiritual tão grande que, se ela não tomar cuidado, ela vai morrer, ela vai padecer. Só que a saída para uma frieza espiritual é o avivamento de Deus através do Espírito dele. É por isso que ele disse: Ezequiel, profetiza. Ele profetizou. Só que eu volto a repetir, porque o cenário que Ezequiel está é um cenário de morte, é um cenário de dor, é um cenário que é impossível para o ser humano alguém ressurgir da cinza. A Bíblia diz, a Bíblia é clara que os ossos estavam secos. A Bíblia é bem clara. Ossos estavam secos. Essa visão que Deus trouxe ao profeta Ezequiel, ele estava trazendo para a nação, para Israel.
Ele estava preparando Israel para um novo tempo no futuro. Ou seja, o povo estava voltado para a idolatria, coisas erradas, coisas que estavam desagradando a Deus. E Deus trouxe Ezequiel a essa visão do vale de ossos secos. A Bíblia diz que quando ele chegou, ele mandou olhar em volta. E quando ele olhou, viu corpos ali, ossos secos. E ele mandou profetizar. E quando ele profetiza, os ossos se juntaram. A carne começou a voltar para o corpo, a pele começou a aparecer no corpo. E vendo o que é isso? Isso é poder de Deus. E vendo o que é isso? Não, a explicação é a presença de Deus. E talvez tenha algo na sua família, talvez tenha algo, talvez dentro da nossa igreja, muitas das vezes. Aí Deus olha para mim nessa manhã, Ele olha para mim e para você e diz: não, profetiza. Tem algo morto em sua vida, profetiza, profetiza, profetiza. Não me vendo, tem levita que está perdendo o chamado, tem pastor que está frio demais. Não, profetiza avivamento na vida dele. É tão difícil profetizar? Será que é tão difícil fazer isso? Profetizar na vida de alguém que está morto, mas o nosso problema é que nós preocupamos com a gente. Não, eu quero preocupar comigo mesmo. Quem quiser vir pregar, pega. Quem quiser vir cantar, canta. Quem não quiser, eu quero cantar. Não é isso não. Será que você está pensando que o céu, será que eu estou pensando que o céu só é reservado para mim? Será que eu e você está colocando na nossa mente, no nosso coração, que salvação só é para quem canta bem, só é para quem prega bem? Não é isso, não é por isso que temos que interceder, temos que preocupar com pessoas que estão em nossa volta. Eu me coloco no lugar de jovens, falando de jovens, que um dia estava com a gente, que cresceu com a gente, talvez estava com a gente em um evento, talvez estava com a gente na linha de frente da igreja, e hoje não está mais. Eu coloco no lugar, e se fosse eu? E se fosse eu que tivesse perdido a presença de Jesus? E se fosse eu que estivesse caminhando para uma morte espiritual, será se ia ter alguém para me resgatar? Será se ia ter alguém da igreja para me trazer de volta? Eu me coloco no lugar porque frieza espiritual é dor, é morte, é tristeza. Só que, infelizmente, existe cristão que tem isso em mente, sobre títulos, sobre chamados, sobre quem prega bem. É por isso que Deus está me influenciando e te influenciando a resgatar vidas que estão mortas em nossos lados. E vendo, mas essa pessoa ela é difícil de lidar. Essa pessoa ela me feriu, essa pessoa ela me machucou. Deus não está preocupado com o que ela fez, Ele está preocupado em salvar uma vida. Uma vida que está precisando dEle. Alguém que está precisando dEle. Só que o nosso problema é acha que as pessoas não podem receber a oportunidade como nós recebemos. Eu creio que todos os obreiros, todos os evangelistas, missionários, pastores e levitas receberam uma oportunidade. A gente não caiu de paraquedas nesse ministério. A gente não caiu de paraquedas em um chamado, em um propósito, em um dom que você tem. Ele colocou esse dom, Ele colocou esse chamado, mas não é só a gente que tem esse dom, não é só nós que precisamos de oportunidades. É toda a igreja, é todo mundo. Só que tem gente com mente de criança ainda, que precisa ter maturidade, que precisa avançar na fé cristã e entender que a salvação não é disputa dentro das igrejas. Precisa levar um choque de realidade, que não está voltado para isso, que Deus não quer isso no meio do povo dele. Só que esses últimos dias, as pessoas elas estão vivendo como nos dias de Noé. Infelizmente, a gente está pregando, por gentileza, o pessoal olha aqui para mim, por favor, me desconcentra. Amém. A Bíblia diz que quando, nos últimos dias, que Jesus estivesse perto de voltar, seria como nos dias de Noé. Como, gente? É água? Não. A Bíblia diz que quando, no tempo de Noé, Noé chamava o povo para dentro da arca, dizendo: Deus vai anunciar um dilúvio na terra. A Bíblia diz que pessoas davam-se em casamento, pessoas se prostituíam, ria da cara de Noé. E lamentavelmente hoje não está sendo diferente.
Eu olho para o Brasil hoje, eu olho para o mundo hoje, está sendo comparado como Sodoma e Gomorra. O pecado já está abertamente. Existe cristão dizendo, não, Ivanice, é normal mesmo. É normal. Para gente que não entende o Evangelho, é normal mesmo. É normal moldar a igreja em um nível de pessoas lá fora. Não tem que trazer tudo que está lá fora para dentro da igreja. É normal, continua assim, que vai desviar o povo da salvação de Deus. É normal. Eu não sei se vocês viram lá a cantora, acho que é Madonna, se não me engano. Ela fez ali algo voltado para o inimigo, sacrifício, e pessoas aplaudiram. Pessoas aplaudiram de pé, achando que aquele ali é bom, aquele ali é normal, é para a pessoa se alegrar. É por isso que muitas pessoas estão sofrendo, é por isso que o Brasil muitas vezes está sendo bombardeado por coisas que Deus está permitindo e o povo está dormindo sem entender, mas é por causa da desobediência das pessoas. Quando nós falamos de desobediência, não, lá vem Viviane falar de desobediência aqui hoje. Lá vem a pastora Valdeci falar de correção aqui hoje. Eu falo para vocês uma coisa, salvação ela não é a obrigação de ninguém. Ninguém é obrigado a receber salvação, não. Ninguém é obrigado a vir para a igreja, não. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus, não. Mas não queira viver salvação, não querer morar no céu sem conhecer Deus. Existe gente que nem sabe não sabe nem quem é Jesus e quer morar no céu. A pessoa não decide viver, a pessoa não decide aceitar Jesus como único Salvador, mas quer morar no céu. Dessa forma não vai conseguir avançar. É por isso que avivamento é para todos. Avivamento não é somente para líderes, avivamento não é só para o ministério de louvor, não, é para todo, é para o mundo, é para o Brasil todo. Mas só que vivendo o que eu preciso fazer é simples e objetivo. Você precisa estar alinhado com Deus, você precisa decidir. Eu preciso decidir viver esse avivamento de Deus, não só na igreja, mas fora dela. Se coloque de pé nessa manhã em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui Thaís, Onange, Mateus. A gente vai estar cantando o louvor. E eu queria que vocês ficassem atentos ao Espírito Santo de Deus. Pessoas que talvez muitas das vezes, eu sinto que eu estou caminhando para uma morte espiritual. Deus, Ele quer te avivar aqui nessa manhã. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está sentindo, mas existe uma solução, aquela solução que Deus olhou para o profeta Ezequiel e ele diz: Ezequiel, profetiza, profetiza. Ele está dizendo nessa manhã, Viviane, profetiza sobre a vida desse povo. Viviane, fala para o povo que não pare de andar, não pare de profetizar. Se existe coisa na sua vida que está caminhando para uma tristeza, Viviane, está tão difícil a minha família, profetiza para que Deus derrame avivamento na sua família. Ah, não é o meu casamento, não, profetiza para as coisas darem certo. O segredo está aí, profetiza. Palavras têm poder. E se eu e você está usando a nossa boca para falar palavras negativas, é impossível o avivamento de Deus acontecer nas nossas vidas. É impossível alguém dizer que não é simples, é só vir para a igreja, é só ouvir a pregação, pegar minha Bíblia e ir embora. Não é isso, não. Não é isso, não está resumido em vir somente para a igreja. Ele está dizendo, não, venha, mas venha ouvir, carrega para fora também. Começa a se preocupar com quem está em sua volta. Começa a se preocupar com aquelas pessoas que um dia estavam com você na sua caminhada cristã. Começa a ir atrás dessas pessoas, porque Jesus, Ele está voltando. E está muito perto. Está muito perto de Jesus voltar. O arrebatamento da igreja, ele pode acontecer até mesmo agora. O arrebatamento, ele pode acontecer até mesmo agora. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que pode vir por aí. O pessoal do sul, ninguém esperava aquela chuva. Ninguém esperava estar passando pelaquela situação que eles estão passando. Mas existe dizendo, não, eles merecem mesmo sofrer. Eles merecem mesmo morrer.
É isso não, Deus, castiga o povo do sul mesmo, não. Começa não, deixa ele sofrer mesmo, deixa ele sentir na pele mesmo. E se fosse eu e você, se fosse a gente aqui. É por isso que Deus está dizendo, não, venha, mesmo que está estando sem força, venha. Porque eu tenho um avivamento preparado aos seus corações. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Não depende de instrumento, não depende de mim, não depende de canções. A igreja que vai impactar não é aquela igreja quando o pregador pede ele para dar glória. A igreja que vai impactar a Deus não é aquela igreja que só fala luz se o pregador pedir. Não. Começa a invocar a presença do Espírito Santo nessa manhã. Aleluias. Começa a invocar Ele. Não fica de boca fechada, não. Não fica esperando eu falar algo bom, algo forte para tentar reanimar você, não. Começa a invocar a presença do Espírito Santo. Se rende a Ele em nome de Jesus. Aleluias. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Aleluias. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Aleluias. Tu és santo, Deus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, Jesus. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Aviva a tua igreja, Jesus. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o que escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Nós te convidamos agora, Espírito Santo de Deus. Começa a avivar aquele que está morto agora, Jesus. Começa a visitar os obreiros agora, Jesus. E comece a trazer vida àquele que está desanimado. Comece a trazer ânimo, comece a trazer força. Aquele que está pensando em desistir, começa a avivar nessa manhã. Oh Jesus, oh Espírito Santo de Deus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Nós te damos liberdade, Jesus. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Erga suas mãos aos céus. Enche esse ambiente. E talvez você não saiba a canção, mas começa a invocar a presença do Espírito Santo de Deus. Se você não sabe cantar essa canção, começa a glorificar a presença do Espírito Santo de Deus. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Aleluia! Tu és santo, Deus. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a tua igreja, Deus. Aviva a tua igreja, Jesus. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Eu acho que alguém entendeu. Pelo menos uma pessoa entendeu que buscar a presença de Deus não depende de instrumento.
Pelo menos uma pessoa entendeu que buscar a presença de Deus não está dependendo de canções, depende de busca dele. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez. Nós queremos ver, Jesus. Queremos ver o céu descer. Aleluia. A terra clama. A terra chama, chama, chama. Amém, Mais Jesus. uma vez. Agora nesse momento eu quero que você pegue a mão dessa pessoa que está ao seu lado. Pegue a mão dessa pessoa que está ao teu lado agora. Os instrumentos podem continuar. Não fique ninguém sozinho. Você vai ministrar agora na vida dessas pessoas que estão ao seu lado o avivamento de Deus. E não dependa dos instrumentos, não dependa de mim. Eu não sei o que essa pessoa do teu lado está passando, não sei o que ela está sentindo, mas Deus, Ele está vendo agora. E Ele quer que você comece a profetizar avivamento na vida dessa pessoa que está ao seu lado. Começa a profetizar, começa a profetizar. Começa a profetizar na vida dessa pessoa que está ao teu lado. Começa a profetizar a vida de quem está morto. Talvez vivendo, eu não sei, mas será que ele está morto mesmo? Você não sabe, mas começa a profetizar a vida. Começa a profetizar a unção. Começa a profetizar avivamento sobre a vida dessa pessoa que está ao teu lado. Começa a dizer: Espírito Santo, desce aqui, desce aqui, desce aqui. Aviva o teu povo, aviva o teu nosso irmão. Aleluias. Comece a orar, começa a falar com Deus. Agora eu já estou encerrando. Começa a orar o Espírito Santo. Não fique ninguém sozinho não. Não fique ninguém se orar não. Comece a orar agora. Pegue na mão dessa pessoa e vamos fechar o corredor dessa igreja. Segura aí, não solta não. Não solta não. Começa a profetizar a Deus. Eu profetizo na autoridade que há no nome de Jesus. Eu profetizo avivamento na vida dos obreiros dessa igreja. Deus, eu profetizo avivamento na vida dos evangelistas dessa igreja. Eu profetizo avivamento na vida dos pastores, das pastoras que talvez está estacionada no chamado. Deus, eu profetizo avivamento, Pai, na vida dos candidatos a obreiro, de pessoas que estão querendo viver na obra do Senhor, pessoas que estão escolhendo viver, conhecer Deus. Eu profetizo, Pai. Eu profetizo avivamento na vida das crianças dessa igreja, das crianças dessa cidade, do Brasil, do mundo. Eu profetizo agora, Pai, avivamento, Deus, sobre o nosso bispo, sobre a nossa bispa, um som nova, transbordando sobre a vida deles. Deus, eu profetizo avivamento no ministério de louvor dessa igreja. Deus, eu profetizo que levitas venham, Deus, exercer o chamado, venham adorar com excelência, que venham, Deus, receber o avivamento do Senhor. Deus, eu profetizo na vida dos jovens, desses jovens que estão pensando em se matar, desses jovens que estão tirando a vida. Deus, eu profetizo sobre essa cidade. Deus, comece a enviar anjos agora e quebrando, meu Deus, corrente do inferno que está tentando tirar a vida de pessoas, de levar pessoas ao inferno. Deus, eu profetizo avivamento sobre a tua igreja. Deus, eu profetizo vida, restauração, transformação na vida do teu povo. Deus, profetizo vida em nossas vidas. Aleluias. Eu profetizo, Deus, que as crianças dessa igreja, que as crianças dessa cidade venham receber avivamento do Senhor. Deus, toma essa cidade em tuas mãos, Senhor. Deus, repreenda esse espírito de morte. Deus, repreenda esse espírito de frieza que está tentando invadir o teu povo, a tua igreja. Começa a quebrar esses laços agora. Deus, começa a quebrar esses laços, Senhor, e começa a trazer vida. Deus,
Para encerrar, eu coloco os levitas dessa igreja aqui nas tuas mãos. Deus, que a chama que venha sobre o altar dessa igreja, que os levitas venham entender que a responsabilidade da chama do altar não venha apagar, está sobre cada um levita. Deus, que os levitas dessa igreja venham entender que o altar não pode apagar a chama. Deus, coloca esse desejo nos levitas, Pai, de entender que a presença que Ele colocou, o Senhor colocou em nossas mãos, é uma responsabilidade de não deixar o ministério morrer, de não deixar o Teu povo padecer, porque o altar tem algo liberado sobre essa igreja. Ah, Jesus, reaviva a nossa fé, reaviva nossas forças, segura o Teu povo nas Tuas mãos, traz a gente para perto de Ti, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao nosso Deus, aleluias. Glória a Deus, amém, queridos. Ainda em pé, vamos orar agradecendo a Deus. Lembrando, 6h30 temos os guerreiros da oração. E hoje à noite nós teremos o culto da Sagrada Família e teremos também uma homenagem ao Dia das Mães. Venha, se possível convide mais alguém. Nós vamos ter alguns sorteios de alguns presentes e vamos também ter uma oração especial para o Dia das Mães, amém? Feche teus olhos, vamos agradecer. Pai, obrigado pela Tua palavra, que possamos aprender a profetizar, Senhor, sobre a nossa cidade, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Nós declaramos, Senhor, o avivamento na Tua igreja, ó Deus, que venhamos incendiar por onde nós passarmos. Senhor, continua abençoando cada departamento desse ministério, cada pessoa que veio aqui, ó Deus, que os Teus filhos venham sair daqui convicto do poder da Tua palavra. Leva cada um para suas casas, guardado, protegido, ó Deus, e nos traga logo mais à noite, Pai, para estarmos aqui reunidos, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Abençoa cada mãe que está aqui presente, abençoa aquelas que não puderam vir, abençoa as nossas mães, Senhor, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Abençoa essa mulher que é mãe, ó Deus, abençoa, meu Pai, aquele que teve mãe, Pai, ó Deus, que toda tristeza e angústia venha sair do coração e que a Tua paz venha reinar no coração dos Teus filhos. Nós oramos e abençoamos a Tua igreja, em nome de Jesus, os que credes, amém? Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.